Olá, eu sou a Julia Renault e, junto com a minha equipe, viemos mostrar o nosso trabalho de extensão referente ao agendamento da consulta oftalmológica na Clinoftalmo, que é regido pela disciplina de mapeamento de processos, dado pelo professor Fabiano Leal. A nossa equipe é formada pelo Breno Rezende, por mim, Julia Renault, pelo Tiago Lago e pela Yasmin de Freitas. Mas antes da gente mostrar todo o nosso processo e o desenvolvimento, é importante a gente ter uma parte introdutória para colocar os dois pontos que antecederam isso, que são o objetivo e como que a gente fez. Em relação ao objetivo, nós tínhamos que mapear e documentar um atual processo de algum negócio externo à Unifei. No caso, encontramos a Clínica Oftalmo Laser. Ela é um centro oftalmológico encontrado aqui em Itajubá, no centro de Itajubá, o que foi muito bom para a equipe, porque permitiu uma proximidade muito maior. E depois a gente mapear todo esse processo, a gente precisou construir melhorias. Então, a fim do processo, a gente vai ter tanto o modelo as-is, que é o modelo atual, tanto o modelo to be, que é o de melhorias. Agora, como que nós fizemos isso? Primeiro, nós entramos em contato via WhatsApp com um dos médicos e um dos sócios da clínica, que é o Rafael Correia de Andrade, e depois nós marcamos uma reunião de Google Meet, onde nós conseguimos ver toda a visão macro de processo que tinha dentro da clínica e identificamos a parte de cliente como a parte mais crítica e que era a que a gente deveria de mapear. Assim, nós definimos o processo em si, que era o de agendamento para a Clinoftalmo, de consulta, e, por fim, nós deixamos mais claro todas as diretrizes do trabalho, isso é, quando que a gente iria entregar e se a gente poderia fazer visitas e entrevistas com as secretárias, que são as participantes desse processo. Depois, com tudo combinado com o Rafael, como nós somos uma equipe de 4, nós dividimos ela em duas. Duas pessoas foram entrevistar as secretárias, que são as pessoas que desenvolvem todo o processo, e também visitar o processo, validando as informações que o Rafael passou para a gente na reunião do Meet. E os outros dois se passaram por clientes ocultos, o que significa que eles fingiram ser clientes de verdade para poder validar todas as informações, até mesmo as das secretárias. E a partir disso, a gente encontrou novos objetivos, que são os objetivos que alarmam a gente a fazer esse projeto. Porque o atual cenário da clínica é de expansão. Eles têm 8 médicos para somente 2 secretárias e uma alta demanda. Então, esse processo de atendimento ao cliente se tornou um pouco caótico. E quando a gente vê a entrada e a saída desse processo, você tem o cliente em si entrando e saindo somente o agendamento. Então, se esse processo ali que faz esse desenvolvimento não estiver bem definido, o cliente não entra, o agendamento não é feito e a clínica não consegue atuar de forma efetiva. Então, é uma coisa essencial para a clínica e que, portanto, precisa de padronização. A partir disso, nós pegamos todas as informações coletadas, formulamos um texto base que serviria para fazer o mapeamento e, por fim, produzimos ele, em que a Yasmin e o Tiago podem falar um pouco melhor. Então, agora eu vou mostrar um pouco mais do processo em si, de como acontece. Então, o processo se inicia com uma demanda por consulta, ou seja, quando o cliente manda uma mensagem para a secretária. E a secretária, primeiramente, apresenta a clínica e depois consulta o cliente sobre alguma preferência por oftalmologista. E o cliente, nesse caso, tem duas opções. Ele pode ter uma preferência ou não. Quando esse não tem uma preferência, a secretária oferece os médicos disponíveis e o médico é escolhido pelo cliente. Então, depois do médico escolhido, a secretária consulta a disponibilidade na agenda utilizando o software ForMedic. E depois ela oferece um horário. Esse cliente pode ter disponibilidade ou não. Quando esse cliente não tem disponibilidade, essa secretária oferece outro horário e assim acontece até o cliente ter uma disponibilidade. E aí a secretária coleta os dados, que a gente tornou isso um subprocesso. Então, esse subprocesso se inicia com a necessidade de coletar dados. A secretária primeiramente coleta o nome, depois consulta a disponibilidade de um plano de saúde. O cliente pode apresentar um plano de saúde ou não. Quando esse cliente não apresenta um plano de saúde, a secretária oferece uma consulta particular, que é cerca de R$ 350. E aí o cliente pode aceitar o plano particular ou não aceitar essa consulta particular. Quando esse não aceita, a secretária oferece a consulta social, que é R$ 200. E aí o cliente, mais uma vez, pode aceitar ou não a consulta social. Quando essa consulta social não é aceitada, então
não é aceita, o atendimento é cancelado. Já quando o cliente aceita a consulta social ou a particular, ou ele apresenta plano, esses dados são coletados e o processo continua. Após os dados coletados, então, tem que agendar a consulta, de novo utilizando o software. Então, um dia antes da consulta, a secretária manda uma mensagem para confirmar a consulta. E aí o cliente pode confirmar, não confirmar ou não responder o contato. Quando o cliente confirma pela mensagem ou não responde o contato, a consulta é confirmada. Já quando a cliente não confirma, ela oferece para remarcar. O cliente tem a opção de remarcar ou não remarcar. Quando o cliente não remarca, o atendimento mais uma vez é cancelado. Já quando ele remarca, o atendimento volta no momento de consultar a disponibilidade na agenda e oferecer um novo horário, e assim o processo continua. Então, agora o Breno vai falar um pouquinho sobre a projeção de melhoria. Bom, e continuando o nosso trabalho, vou falar um pouco mais sobre a projeção de melhorias. O que a gente viu para mudar? Bom, as mudanças foram: a tarefa, confirmar consulta por mensagem, antes era feita de modo manual. Agora, no modelo 2B, será feita por um software. Outra mudança vai ser quando o cliente não responder a confirmação da consulta por mensagem, de modo que no 2B a secretária ligue e, caso ainda não tiver resposta, a consulta seja cancelada. Bom, por que a gente quer fazer essas mudanças? As melhorias que a gente espera vai ser a otimização do tempo da secretária e a diminuição do número de consultas marcadas de última hora, assim evitando um horário livre que podia ser ocupado por outro alguém e assim não perdendo esse horário. Para dar continuidade à apresentação do trabalho, eu vou trazer aqui visualmente o nosso processo 2B, apenas na parte que dá para identificar realmente as melhorias e explicar um pouco sobre o que elas mudam no nosso processo. A gente teve um problema técnico na hora de gravar essa parte com todos os integrantes do grupo, por isso eu estou fazendo essa parte sozinho agora e juntei com o vídeo final. Para começar, a primeira melhoria que nós fizemos foi a parte de confirmar a consulta por mensagem. Agora, esse processo é feito totalmente por um software que, um dia antes, automaticamente manda uma mensagem para o cliente confirmando a presença dele na consulta. Caso ele confirme a sua presença, automaticamente nós damos a consulta como confirmada. Se o cliente não respondeu, é aí que está a nossa segunda mudança, a secretária vai ligar para o cliente, é aí que ela toma parte nessa ação. A secretária liga para o cliente e se ele não atende ou se ele não confirma a consulta, nós consideramos o atendimento cancelado, que é um evento indesejado. E, se a partir da mensagem o cliente não confirma, a secretária, por sua vez, oferece para remarcar. Caso ele não remarque, o atendimento é cancelado novamente, é considerado cancelado. E, se a partir do oferecimento de remarcar ele quer remarcar, o processo volta novamente para a parte de ver a disponibilidade na agenda e se o cliente tem a disponibilidade na dele também. Por fim, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.